Olá, amigos, sejam bem-vindos. Eu sou José Pôncio. Estamos estreando hoje o programa aqui, o Pomcast. Queremos te convidar para que você faça parte. Hoje nós estamos aqui com um convidado ilustre, uma pessoa muito importante para nós. E o Pomcast é uma programação aí que estará com certeza edificando a sua vida na questão de conhecimento, porque nós estaremos trazendo aqui pessoas ilustres, pessoas iluminadas, pessoas que realmente têm conteúdo suficiente para te ajudar aí no crescimento, no teu conhecimento geral aí. Estaremos trazendo convidados aí durante todas as programações, que será semanal, e essas pessoas aqui, então, que nós estaremos trazendo aqui, com certeza serão pessoas que vão te ajudar muito no teu crescimento dentro da área de conhecimento, Já está conosco aqui nosso convidado, daqui a pouco já vou estar apresentando ele, mas antes disso eu quero que você siga nossas páginas, Está sendo transmitido agora pelo Facebook, a minha página lá no YouTube, Então procura lá José Pôncio e também José Pôncio ali no Facebook. Bom, e também estamos transmitindo pelo app, pelo aplicativo aqui da Rede Osana. Então você vai lá no Play Store lá, e procura lá e baixa o aplicativo lá e acompanha nós também pelo aplicativo, Então eu quero também pedir que você participe, tanto no Facebook como no YouTube, que você participe ali, porque a tua participação, as tuas dúvidas, as tuas perguntas, coloque ali, para que então nós possamos estar trazendo aqui o assunto dentro da tua necessidade, daquilo que você está buscando, tá? Eu já vou aqui então passar, nosso convidado aqui, já vou convidar ele para que esteja se apresentando, Seja bem-vindo, pastor André, que Deus abençoe. Primeiramente, agradeço pelo convite, por ter aceitado o nosso convite, e será uma honra recebê-los aqui nesta manhã. Olá a todos, é um imenso prazer estar aqui nessa estreia desse programa. Fiquei sabendo agora que é o primeiro programa, que responsa, e fico feliz pelo convite e espero corresponder em nome de Jesus. Isso aí. Pastor André, eu quero hoje te perguntar tudo. Está disposto? Está disposto a responder tudo? Vamos lá. Então, assim, o pastor André é uma pessoa que eu conheci há algum tempo atrás, tenho uma admiração muito grande por ele. Ele atua ali na sua congregação, logo ele vai estar passando para vocês aí onde ele congrega, qual o seu ministério, Eu conheci ele aí, o pastor André, ele atua na área de louvor, adoração, tem um vasto conhecimento nessa área, e nós vamos estar então hoje trabalhando nesta linha. Eu já quero pedir que você participe, por favor, participe ali, fazendo a sua pergunta, seu questionamento, dentro do assunto que nós vamos abordar aí. Bom, pastor André, contigo, fala aí para nós o que te trouxe até a Jesus, Vamos começar lá do início. A Jesus, a verdade é que eu nasci num berço cristão, Eu não recordo do meu pai, as minhas primeiras recordações do meu pai já é meu pai pastor, eu dormindo nos bancos da igreja, então... que maravilha. Nascido, eu digo que eu nasci não em berço cristão, eu nasci na igreja. Possivelmente eu devo ter nascido em algum banco da igreja lá, porque eu sou um rato da igreja, crescido dentro da igreja. Então, filho de pastor, Filho de pastor. É interessante isso, porque hoje me alegra muito, André, ver pessoas assim da tua idade, servindo a Deus sendo filho de pastor. Uma coisa que mais me preocupou, quando eu recebi meu chamado, é com relação aos meus filhos, porque infelizmente nessas andanças aí, nesses período que eu tive servindo a Deus, eu trabalhei muito tempo na área de recuperação de dependente químico. Então era muito comum a gente encontrar nas estradas, nas ruas, nas praças, nos centros de recuperações, quando a gente ia palestrar lá, filhos de pastor, Então isso gerou em mim uma preocupação. Então hoje, quando eu vejo um filho de pastor servindo a Deus, isso me alegra muito,
E talvez seja essa preocupação que me trouxe, então, a buscar um conhecimento também para treinar os meus filhos, né? Para que eles dessem prosseguimento. Como é que foi a tua história? Conta alguma experiência que você teve aí com relação à vida de filho de pastor. Vamos seguir nessa linha agora. Bom, embora não pareça, eu tenho 42 anos, então... É novo ainda. Sou novo, mas tive experiências muito positivas como filho de pastor, e talvez o maior legado do meu pai para mim, não só como pastor, mas como um homem de Deus, um sacerdote, foi me ensinar o caminho no qual eu deveria andar, né? Esse possivelmente foi o maior presente que ele me deixou, porque de nada adiantaria eu ter toda a bagagem de saber o que é a vida dentro de uma igreja, o que é aconselhar as pessoas, se em algum momento da minha vida eu abandonasse a minha fé. Quer dizer que ele não foi eficaz na tarefa primaz dele, que era conduzir os filhos a Cristo e mostrando o caminho. Então eu creio que ele soube como me ensinar o caminho o qual eu deveria andar, e como muitos, não passei a minha vida na igreja, tive uma juventude, adolescência ali, até os meus 20 anos, um pouco conturbada devido aos problemas que surgem na vida. Obrigado. E isso acabou, enfim, me distanciando um pouco dos caminhos do Senhor nessa fase, mas... indiscutivelmente aquilo que ficou impresso no meu coração falou mais alto, e foi inevitável a volta, o reencontro, né? Biblicamente falando, é errado a gente encontrar um irmão que não está congregando e dizer que ele se desviou, né? Porque biblicamente, na verdade, o desviar-se é quando o cara apostatou da fé e não vai ter volta para ele. Então, às vezes, a gente dá uma mundaneada, o meu apóstolo costuma dizer. E eu, na juventude, acabei passando por esse processo. Mas havia um legado, havia uma marca no meu coração, impressa pelo próprio Cristo, e nos 18 anos, mais ou menos, já retomamos o caminho da fé e estamos aqui até hoje. Isso aí é uma coisa que é quase que comum, né, pastor? Eu vejo assim, a minha preocupação lá no início... porque eu sou muito observador, né? Então, como eu te falei, a minha preocupação sempre foi com a questão dos meus filhos. E é muito comum hoje o filho ele não entender a questão da divisão que ele vai ter que fazer do pai dele, né? Ele entender que o pai é dele, mas o pastor não é só dele, o pastor é da igreja. Então, ele tem que dividir isso aí na cabeça da criança, né? Principalmente na adolescência. É meio que difícil de entender que o pai dele é pastor, ou seja, ele é pai dele, né, mas tem vários irmãos, né, em Cristo. Então o pai dele tem que se dedicar bastante tempo à igreja. E claro que muitos pastores, às vezes, eles não, por falta de informação, até mesmo de percepção disso, né, acaba se dedicando mais à igreja e esquecendo os próprios filhos, né. Inclusive, dentro da minha ideologia, eu acredito assim que existe uma escala de valores. A escala de valores, por exemplo, primeiro Deus, família, trabalho. Trabalho aí inclui a igreja também, porque o pastor nada mais é do que um trabalhador na igreja, né? Então, se descumprir essa escala de valores, sempre vai dar problema, entendeu? Eu costumo dizer assim que se um dia minha esposa chegar para mim e impor que para mim escolher entre ela e Deus, é óbvio que eu vou dar agradecer o tempo que ela viveu comigo, né? Eu vou ficar com Deus, porque se eu não estiver bem com Deus, eu não vou ser um bom marido, não vou ser um bom pai, né? Essa é a ideologia. Se um dia eu tiver que escolher entre a igreja e a minha família, é óbvio que eu vou ficar com a minha família, entendeu? Porque não adianta, se eu não for um bom pai, se eu não for um bom marido, se os meus filhos não estiverem num bom caminho, com que autoridade eu vou chegar na igreja para trabalhar, né, como pastor. Então eu sigo essa, né, e, infelizmente muitos pastores não, até por desinformações, né, acabaram pecando nessa questão e deixando seus filhos e a família meio de lado, e acontece isso que a gente vê que é muito comum hoje, né, filhos de pastores não
às vezes até ficam na igreja, mas não seguem aquele legado. Hoje tu fala com muitos filhos de pastor, pergunta para eles, a última coisa que eles querem ser é pastor, né? Justamente por ver, né, tudo aquilo que os seus pais passaram, né? Eles sabem que a vida de pastor não é fácil, né? Então tem as desilusões, né? E o filho é aquele que está ali do lado, né, pastor? Então eu estou falando algo que talvez tenha mais experiência do que eu, porque eu não fui filho de pastor, né? Aham. Hoje eu sou pastor, tenho meus filhos, mas eu não fui filho de pastor, mas eu observo muito isso. Então você teria mais autoridade para falar sobre isso. Eu acredito que nós estamos passando por uma transição a nível de igreja, principalmente aqui no Brasil. Não todos, mas há um entendimento muito mais profundo do que havia há 20 anos sobre o ministério pastoral no tocante à administração da igreja. Eu recordo que o meu pai, a maior parte da minha infância, já no início da adolescência, meu pai trabalhava como empregado numa empresa local lá, e ainda tinha que se dividir com as tarefas ministeriais de um pastor, tocar a igreja. Então eu recordo que era gente para visitar, enfim, tarefas que o pastor desempenha, e o tempo do pai era realmente escasso. Até que ele começou a entender que era necessário capacitar pessoas para que essa tarefa pudesse ser dividida, levantar obreiros que tivessem habilidade pastoral para, enfim, cuidar pessoas, visitá-las. E, de fato, nós somos marcados, de certa forma, por um pouco da ausência do pai em função dos cuidados ministeriais. E o tempo passou e hoje eu, pastor, com 3 filhas, casado, preciso cuidar constantemente para garantir um tempo a elas, onde eu possa ouvi-las e atender às necessidades dela, fase escolar, enfim. Até porque o tempo que nós temos até eles deixarem o ninho e mostrar os valores que nós carregamos a eles é curto, né? Se tu for parar para pensar, é o quê? 16, 18, 20 anos, e depois disso cabe a eles seguir a vida. Então, embora eu ache que sim, que é necessário dedicar um tempo e tudo mais, eu também sou muito franco em mostrar a elas a minha rotina ministerial. Quando eu estou saindo de manhã, se alguma delas já está acordada, tu está indo para a igreja? Estou indo para a igreja. E hoje tem GR? Porque eu pastoreio a rede dos jovens. Sou co-pastor da igreja, mas pastoreio a rede dos jovens. E é hoje que tem GR, hoje eu vou ver a fulana. E aí eles começam a citar os jovens favoritos delas, né? Onde elas vão conversar e vão se desenvolver. Elas são cativantes, a meninada gosta delas, brinca com elas. Então, hoje tu vai trabalhar de tarde na igreja, eu posso usar um computador, quero jogar um joguinho, mas a vida delas também gira em torno da igreja, seja nas atividades do Ministério Infantil, seja quando o pai pega na escola e leva para a igreja de novo para continuar trabalhando, numa reunião que eu tenho, elas vão ficar por ali. Então elas sabem qual é a minha rotina e já aprenderam a se ocupar durante a minha rotina, mas a vida delas gira em torno da igreja também. Então tem o projeto no sábado, elas vão estar lá fazendo jiu-jitsu, vão estar fazendo a atividade que elas querem, mas tudo gira em torno da igreja. E quando temos o nosso tempo em família, elas sabem aproveitar o tempo que o pai tem, porque elas sabem que o pai é muito ocupado cuidando das coisas ministeriais. Então, saber da destino é importante, né? Então, elas já têm palavras para o que será o ministério delas, cabe a mim apenas balizar para elas chegarem a cumprir o destino profético delas. Então, eu sou muito tranquilo nesse sentido. Tu falaste, meu ministério passa um pouco pela música. Eu não considero hoje que o meu ministério é a música, sabe, pastor? Eu considero que a música é mais uma ferramenta para mim. Até outro dia eu estava conversando sobre isso. Algumas pessoas têm um chamado para se desenvolver exclusivamente, ministerialmente, na música. E eu achei durante muito tempo que era essa a minha vocação. Talvez ser um pastor músico, que de fato sou, mas
acredito que na minha vida a música se tornou muito mais uma ferramenta para abrir os céus e, claro, adorar a Deus, mas para abrir os céus e impartir dons, como o apóstolo Paulo falava, compartilhar algum dom espiritual, do que ser o meio, o fim, né? A música se tornou um meio para mim, para algo maior, um projeto mais profundo. E nesse contexto, eu acho muito importante cada um saber conduzir os seus filhos no caminho no qual eles devem andar. E quando eu digo, algumas versões bíblicas dizem no caminho para o qual planejaste. Ou seja, se o pai é a pessoa que vai dar o destino aos filhos, cabe a mim traçar o destino deles, entender em Deus o que Deus espera e projetá-los, né? Se nós somos os arcos e eles são as flechas, eu preciso apontar para o lugar certo. A curva que essa flecha vai dar até bater o alvo, cabe a mim determinar isso e garantir que elas caminhem, que os filhos caminhem até atingir o alvo na maior velocidade possível e qualificados para isso. Eu acho que gira muito em torno disso, assim. Isso aí, pastor. Muito bem colocado aí, o seu ponto de vista. Eu quero, antes de nós encerrarmos esse assunto aqui sobre a tua vida, digamos assim, a tua infância, né? Eu só quero lembrar que hoje nós temos tecnologias, temos acesso a muitas ferramentas em termos de conhecimento que os nossos pais não tiveram, né? Os pastores daquela época. Então, quando eu digo aqui que muitos pastores às vezes pecaram com relação ali o relacionamento com os filhos, eles não tiveram informações, né? Eu me lembro que quando eu me converti há 30 e poucos anos atrás, a dificuldade que nós tínhamos para buscar conhecimento, né? Eu me lembro que eu morava em Sapiranga e eu ia a Caxias todo mês fazer um curso de teologia lá, porque aqui na região não tinha. Então, mas nem todos tinham essa facilidade, não tinha, né, condições, essa estrutura para fazer isso. E os nossos pastores da época, eles iam com a força e a coragem, né? Então, muita informação que hoje nós estamos tendo acesso e eu estou compartilhando aqui, eles não tiveram, né? Então, glória a Deus que eles nos conduziram até aqui. Eu sempre gosto de honrar, né, as pessoas, os anciões, as pessoas que até já partiram, né, dessa vida aqui, que trouxeram através do seu esforço, né, através do seu trabalho árduo, sem recursos, eles nos trouxeram até aqui, né? Glória a Deus por isso, eu sempre gosto de honrar e assim que eu posso, eu tenho honrado, né, esses pastores, tá? Então eu só quero deixar aqui essa questão aí para que fique bem claro, né, que não é uma questão de crítica, mas sim uma questão de colocação, né? Que realmente hoje muitos filhos de pastores estão afastados da igreja, estão afastados do ministério por causa dessa negligência, digamos assim, mas provavelmente por falta de conhecimento, né, da parte deles, né? Pastor, hoje vamos entrar agora num outro assunto aqui. Hoje eu quero que tu fale um pouquinho sobre o teu ministério atual. Você hoje congrega ali na cidade de Igrejinha, né, no Ministério Sim. Manancial, ali que é onde o líder ali é o apóstolo, esqueci o nome dele agora. Vitor Hugo. Pastor, grande abraço. Foi um lapso de memória aqui. Quero que você fale um pouquinho sobre isso. Como é que está ali o ministério? Eu estive ali há uns 15 dias atrás, fazendo uma visita ali, e eu gostei do que eu vi lá, pastor. Fala um pouquinho aí, como é que está ali, quais as atividades, qual é a sua função ali hoje dentro do ministério. Então, eu cheguei no Ministério Manancial em 2015, final de 2015. Eu já conheci o apóstolo Vitor desde 2000 e bem pouquinho ali, no começo dos anos 2000. Ele estava missionário em Santana do Livramento, minha cidade. E ele vai natal. estar aqui, né, o apóstolo Ele Vitor? Ele está aí. Domingo agora ele prega na igreja. Olha aí, eu vou lá dar um abraço nele, porque ele está em São Paulo residindo agora, Ele né? está residindo em São Paulo, Isso. né? No final de janeiro deste ano, se encerrou o processo de transição, onde ele entregou a igreja aos cuidados do pastor Jabés, né? O pastor Jabés ficou aqui na cidade de Igrejinha. Ficou pastor-presidente na cidade de Igrejinha, e eu ao lado dele como escudeiro, como co-pastor. Essa transição ela começou já há
há mais de praticamente 2 anos, né? E em julho do ano passado nós assumimos como pastor e co-pastor, respectivamente, o pastor Jabez e eu. E em final de janeiro o apóstolo foi definitivamente para São Paulo. E agora, né, nesta última semana, tem uma Manancial em Sapiranga também, pastoreada pelo pastor Ricardo, a pastora Karina e o pastor Jailson. E havia uma conferência nesse final de semana ali. E ele aproveitou, ele tem casa aqui ainda, né? Ficou essa semana aí e domingo ele prega lá na Manancial de Igrejinha. Então, hoje a gente, com essa transição, outros pastores foram enviados, por exemplo, o pastor Ricardo, a pastora Karina e o pastor Jailson, que congregavam conosco, acabaram abrindo a Manancial em Sapiranga, uma obra que vem crescendo exponencialmente ali vai fazer 1 ano recém, é uma obra bem nova, e nós assumimos e acumulamos algumas funções, né? Então, nós trabalhamos com um sistema celular na igreja, e cada pastor é responsável por uma rede de células, e a mim coube a rede RUJA, a rede de jovens e adolescentes. E as funções copastorais ordinárias que todo pastor desenvolve na parte administrativa da igreja, né? Sim. Inclusive, o pastor Jabez era para estar aqui na estreia. Exato, né? exato. Aí houve um problema, a gente fez uma mudança. Ontem ele me ligou, dizendo, né, pedindo desculpa que não poderia estar, que ele iria enviar um substituto. Eu disse assim, não, esse substituto na verdade já estava na lista, na escala para vir, né? Então só fizemos uma troca de datas aí, né? Mas o pastor Jabez está convocado, né? Inclusive eu disse para ele se não demorar muito, porque senão ele vai ter que pagar em juro, né, essa dívida. E, né, com certeza vai ser bênção quando ele vier aí, né? Pastor, me diz uma coisa assim, eu vejo que hoje o ministério, o teu ministério em si, ele é mais voltado aos jovens. Tu comentaste antes ali sobre teus filhos e falaste um pouquinho sobre essa questão ali do trabalho de jovens, né? Como é que está hoje dentro do teu ministério, dentro da tua igreja lá que você congrega, como é que está o trabalho direcionado aos jovens, aos adolescentes, enfim? Exato. Não era mais uma pretensão minha chegar a cuidar dos jovens, né? Imagina que eu, sendo filho de pastor, sobrinho de pastor, né? Fui pastoreado pelo meu pai até meus 15 anos mais ou menos. Depois passei a congregar com o meu tio. O pai foi tomar conta de outras coisas. Meu tio, o irmão mais novo do meu pai, me pastoreou a maior parte da minha vida, na verdade. E depois disso, já conhecendo o apóstolo, eu havia saído em 2015 como missionário do Uruguai. Nossa igreja era no Uruguai, né, em Rivera, fronteira ali com o Livramento. Saindo de lá, vim para Sapiranga trabalhar na Associação Colheita, na Casa de Acolhimento, que é o Ministério Internacional da Colheita, da pastora Vânia Mantin ali. Conheço esse ministério, muito abençoado. Exato. E passei ali 9 meses como auxiliar de educador social, junto com a minha esposa. Na época nós tínhamos só a Theo tinha 1 aninho e pouquinho. E em novembro do mesmo ano nós fomos recebidos pelo apóstolo aqui e passamos a servir, fomos integrados à obra. E em 2018 ele nos ordenou pastor. E temos nos desenvolvido, auxiliando a igreja até então. E a minha vida foi em função da música e dos jovens, sempre rodeou isso, né? Uhum. Mas em determinado momento eu já não estava com os jovens. Havia outras funções dentro da igreja, outro pastor para cuidar dos jovens, enfim. E já não era meu foco, nem da minha esposa. Nós não olhávamos mais para os jovens pretendemos cuidá-los, enfim. E numa segunda-feira, há mais ou menos 1 ano e meio, nós convidamos um pastor de Porto Alegre para falar um pouco, nos ensinar, né, na liderança, como eles trabalhavam com o sistema celular, qual era a visão deles, o que tinha dado certo, o que não tinha dado certo, para a gente aprender e ter parâmetros, experiências, né, para de repente aperfeiçoar o nosso sistema. E no final já da ministração, ele convidou todos a ficar de pé, quis orar, fez uma oração.
E eu recordo que o pastor dos jovens naquele então estava no máximo 2 metros atrás de mim. E disse, vem um grande exército de jovens para você cuidar. E eu, glória a Deus, pastor Jesus, está crescendo o ministério e tal. E eu estava de cabeça baixa orando, estou falando contigo. E eu levantei a cabeça, contigo mesmo. Misericórdia, o que esse irmão está fazendo aqui dentro? E até depois nós tivemos uma reunião de pastores, o apóstolo falou, cara, o que foi aquilo? Eu não sei de nada, não fui eu que falei, e não pretendo, não está no meu coração isso. Deixa o pastor Jesus feliz aí com os jovens. E o tempo passou, aconteceram várias coisas, um ano e meio aproximadamente, e o resultado é que dentro da partida do apóstolo coube a mim justamente voltar a olhar para os jovens. Então aquele pastor estava vendo com visão além do alcance, algo de Deus assim, né? E ao ter que abraçar os jovens, ressurgiu um amor que estava esfriado ali, não por mágoas ou problemas qualquer, simplesmente não era mais o meu foco. E desde então, desde julho do ano passado, temos cuidado dessa galera. E hoje eu tenho uma visão, e deveria ser assim, né, bem diferente do que era cuidar de jovens lá no interior do estado, no interior do Uruguai, né? Projetá-los para que eles possam ser úteis enquanto adolescentes e jovens. Porque, querendo ou não, e não criticando os nossos pais, os que vieram antes de nós, como o pastor bem disse, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de experiência, enfim, não cabe nem a nós julgar o porquê, mas de alguma forma os que vieram antes de nós muitas vezes creram que o indivíduo, o ser humano, só seria útil para o reino ao chegar à fase adulta, ou depois dos 20. E o fato é que não é assim. Uma criança pode ser útil. Eu tenho visto crianças profetizando com mais profundidade do que adultos e liberando coisas poderosas em Deus, sendo crianças. Quer dizer, se o próprio Jesus falou que deles era o reino dos céus, eles têm acesso a ferramentas do reino dos céus, talvez com mais intensidade do que muito adulto que vem com suas mazelas, dores e experiências negativas portando na vida. Então, hoje eu acredito que, embora não seja a minha área, o ministério infantil, mas por ser pai de crianças, acredito que sim, crianças, jovens, adolescentes podem começar a ser úteis ao reino, cumprindo o seu destino profético na idade que estão, vivendo o que Deus tem para eles. Tudo passa por conhecer Jesus, ser amigo dele e ouvi-lo. Na medida que tu ouve, Jesus vai te dizer, hoje tu vai encontrar o teu coleguinha na escola, diz para ele que eu amo ele, pergunta se ele quer me conhecer, pergunta se tu pode fazer uma oração, um coleguinha doente que eles podem orar, um adolescente pode apresentar Jesus para eles através do videogame, né? Quem somos nós para limitar o agir do Espírito Santo? O Espírito Santo está disposto a trabalhar com quem for, seja uma ferramenta recém-nascida ou seja uma ferramenta já com maturidade e experiência de uso. Interessante, pastor, que Deus usa quem Ele quer, né? E dentro da sua linguagem. Então é muito mais fácil uma criança, quando ela é bem instruída pelos pais, né? É mais fácil uma criança convencer uma outra criança por Jesus, né? Por isso que eu bato muito em cima. O meu ministério hoje é focado na família. Então eu sou treinadores de pais, né? A gente trabalha com treinamento de pais para que ele treine os seus filhos. Eu abordo muito isso nas sessões de terapia que eu faço. Trazer o pai para a responsabilidade e saber que ele não está criando os seus filhos. É muito comum hoje você falar assim, eu criei os meus filhos. Na verdade, nós não criamos filhos, nós criamos galinha, cavalo, cachorro, porco. Eu abordo, é um assunto bem polêmico assim, mas é comum você chegar assim, eu criei os meus filhos da melhor forma possível. Não, é errado, porque você não cria filho, você treina filho. Então a nossa função como pai, segundo o que a Bíblia diz, é treinar os nossos filhos. Porque o que acontece? Quando você cria alguma coisa, você já cria ela com o objetivo de usá-la, ou seja, de conseguir de volta todo o investimento que você fez, seja investimento financeiro, tempo, enfim, tudo que você investe na criança. Então eu prefiro ensinar
dos meus treinamentos com os pais, ensinar eles a treinar os teus filhos. Quando você tem uma ideia de que está treinando alguém, você sabe que o treino ele tem início, meio e fim. Por isso que é muito comum hoje os pais e os filhos casarem, saírem, né, para constituir a sua família, e os pais ficarem apegados neles ainda, porque tem aquela visão de que, eu criei, então é meu, entendeu? Então, quando você está com a concepção de treinar os teus filhos, você vai treinar justamente dentro do propósito, sem interferir na identidade dele. Eu costumo dizer assim, ó, que eu tenho 2 filhos, um casal, né, o Felipe e a Vitória, e são totalmente diferentes um do outro. Se você observar hoje, os nossos filhos, eles são diferentes um do outro, inclusive são diferentes de nós. Então, cada pessoa, cada indivíduo, ele nasce com uma identidade única, exclusiva, né? Uma identidade dele. Tá me entendendo? Então, é muito comum, é meu filho, sabe? Então, eu uso muito isso no destravar, nesse desligamento do pai para com o filho. Entendeu? Porque o propósito de Deus, o que é? É colocar uma sementinha dentro de cada família, né, para que esteja a serviço dele. Então, nossos filhos, eles não estão ao nosso serviço, eles estão ao serviço de Deus. Tá me entendendo? Então, quando nós treinamos os nossos filhos desde pequeno, e a Bíblia diz, né, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. Então, a criança ela já nasce, cresce dentro de um treinamento, sabendo que ele está ali com uma missão. Então, tu falaste bem, tipo... Aí o teu filho de 5 anos vai lá na escolinha lá e ele já está ali falando de Jesus. Se ele tiver uma raiz, né? Tiver ali um treinamento do pai em cima disso. E aí ele cresce. Porque vai, por exemplo, nós aí com 30, 40 anos, chegar lá e evangelizar um adolescente de 8 anos. É bem mais difícil, porque ele vai se travar, vai ficar assim, né? Agora, chega um outro adolescente da mesma idade e fala de Jesus para ele, fala do amor de Deus, fala do propósito de Deus para a vida dele, traz ele para a identidade dele, entendeu? Com muita alegria, com muita honra, eu digo que meus filhos fazem isso, fizeram isso, né? Entendeu? Então é muito mais fácil, né, a pessoa convencer uma pessoa da mesma idade do que chegar alguém. Por exemplo, nós vamos ter muito mais êxito evangelizando pessoas da mesma idade. Nós vamos falar a mesma linguagem, vamos falar a mesma visão. É muito mais fácil isso. Então, outra colocação aí, né, com relação a usar as crianças, os adolescentes dentro dessa área, né? Eu vejo que hoje tem muitos pastores, muitas igrejas hoje investindo nessa questão dos jovens e adolescentes, né? Porque, na verdade, a gente não para pensar, mas os jovens de hoje, né, a igreja, na verdade, dentro deles, dentro da geração deles. Eu costumava dizer assim que o jovem e a criança são a igreja do futuro, não, eles são a igreja do presente. É verdade. Entendeu, professor? Os jovens e criança não é... os jovens... Quando eu tenho essa concepção, de que esse pensamento de que os jovens é a igreja do futuro, estou jogando eles a responsabilidade... Ainda não são igreja. Então eu fico assim, tipo, então vou esperar o meu tempo chegar, daí eu vou começar. Não, eles já são igreja. Já são. A criança, quando nasce, já é igreja. Já nasce com a missão, né? Então, trazer eles a descobrir a identidade deles, né? Então eu acredito assim que por isso que está hoje acontecendo muitos problemas emocionais, né, dentro dos adolescentes. Eu tenho falado com vários pais, dizendo assim, meu filho está lá trancado no quarto, está no celular, né, não quer falar com ninguém. Então essas doenças emocionais hoje que estão atingindo os nossos adolescentes, é tudo dentro desta área. Entendeu? Por quê? Porque os pais eles estão jogando eles para o futuro. E aí vamos sair um pouquinho do campo da igreja e vamos para o campo normal, profissional, né? Hoje com aquela onda de que a lei não permite, né, que um adolescente trabalhe. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, não tenho nenhum trauma, pelo contrário, isso me serviu bastante. Entendeu? Então hoje eu vejo pessoas com 18 anos que estão dentro da casa dos pais, dependendo dos pais, entendeu? Ou seja, com aquele pensamento de que a minha hora não chegou ainda, ou seja, não, né, então estão jogando eles para o futuro. Entendeu? 18 é razoável. Eu conheço trintões que ainda estão morando com os pais. Esse é o problema. Eu acho que também boa parte desse problema dos adolescentes trancafiados nos seus quartos, com síndrome de pânico, com depressão, aí a gente volta para o que a gente estava falando lá atrás, né? Um treinamento mal feito, muito possivelmente, né? Em tempos onde...
eu não digo que falta tempo, pastor, eu digo que há um mau gerenciamento do tempo. Deus, em sua perfeição, jamais ia criar algo desordenado. Então, se o dia tem 24 horas, tu tem 24 horas para gerir o teu tempo e fazer as coisas acontecerem. Tu tem 24 horas para descansar, trabalhar, ser produtivo para o reino e cuidar da tua família. Senão, Deus está errado. Então, eu acredito que, de certa forma, eu não estou dizendo que é a regra, eu estou dizendo que é uma boa parcela, os pais estão negligenciando a atenção que deveriam dar aos filhos, seja treinando, como tu bem disseste, seja orientando, ou até disciplinando, enfim, tendo tempo de qualidade. E nesse cenário, onde o adolescente e a criança estão livres para fazerem o que quiserem, desde que seja com a segurança do lar, eles acessam coisas que não deveriam acessar, veem e ouvem coisas que não deveriam estar vendo, e isso gera ao resultado que tu disseste, trancados dentro do quarto, sem querer falar com ninguém, com síndrome do pânico, com depressão, tendo contato com conteúdo sexual que não é para a idade deles, enfim, uma série de problemas que tu bem conhece, que são desencadeados não porque o adolescente e o mesmo texto inúmeras vezes vai extrair uma revelação dia após dia diferente disso. E é incrível como Deus, através do exemplo do que ele fez e do que ele está fazendo, ele nos ensina, e muitas vezes nós não temos a observação para perceber isso. Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo focado em design gráfico, dentro da própria igreja. Design, parte de redes sociais. E quem trabalha com gráficas, com design gráfico, essas coisas, ou textos, editoras, tem uma máxima: quem fez nunca revisa. Por quê? Porque tu tá olhando muito tempo para aquilo, tu vai deixar passar um erro. Então é mais fácil tu pedir para alguém que não tá focado naquilo, dar uma olhada, aí a pessoa bate o olho e diz: oi, faltou um acento aqui, tem um errinho de português aqui, tu não acha que fica melhor fazer desse jeito? Quem faz não revisa. Nós, como co-criadores com Cristo, veja, para fazer tudo, Deus era trino. Houve uma cocriação de um Deus trino. Por que a gente tenta fazer tudo sozinho? Então tu vai ter muito mais sucesso, tu vai ter um alcance muito maior se tu fizer isso com uma equipe. Então, eu costumo dizer que quem é muito operacional não tem tempo para pensar. Tem que ter alguém para pensar, tem que ter alguém para planejar, tem que ter alguém para ficar observando as coisas acontecerem e dizer: para aquele lado não ficou legal, vamos trazer para cá. Se tu olhar em tudo que o ser humano faz, para te fazer outro ser humano não dá para fazer sozinho, tu precisa mais um ser humano. Por mais que agora os caras estão inventando útero artificial, blá blá blá, mesmo assim vai precisar que esse útero artificial simbolize uma mulher. Tu vai precisar de um espermatozoide que só o homem sabe produzir. Então, para tudo que tu vai construir de valor na vida, tu vai precisar de mais de um. Então, nesse contexto, cara, quando tu tenta cobrar o escanteio e cabecear, tu tá privando outros de crescerem e se exercitarem e servirem no reino. Então, como eu falei lá no começo, hoje o louvor não é o meu fim, é um meio para mim, é uma ferramenta. Ainda estou ativo no louvor, mas muito mais procurando treinar essa geração que vem aí, mostrar um caminho, ensinar os aspectos, no melhor sentido da palavra, místicos da adoração, para que as pessoas saibam como destravar os céus, como abrir os céus, como atrair a presença de Deus e como conduzir a congregação dos santos durante um culto a Deus a um lugar mais alto em Deus, a se abrirem e se conectarem com o Espírito Santo. Sim. Eu estou insistindo nesse assunto, pastor, porque assim, tu falaste uma vez para mim, não sei se tu está lembrado, há alguns anos atrás, sobre a tua visão com relação ao louvor, e tu me falaste assim, que hoje a América do Sul, não sei se tu está lembrado disso,
A América do Sul hoje está nos trazendo mais uma visão profética dentro da adoração, né? Enquanto nossos olhos estão olhados lá para os Estados Unidos, né? Principalmente aquele grande grupo lá que continua fazendo um grande sucesso, que é o Hillsong, né? Uhum. Então, eu vejo... E aí, depois daquela tua palavra ali, eu comecei a observar, comecei a acompanhar muitos grupos de louvor aqui da América do Sul, né? Dos países aqui da América do Sul. E eu percebi justamente isso, que a nossa alma, o nosso espírito, ele se sente um pouco mais... Como é que eu posso explicar assim? Ele sente mais a presença de Deus com relação a outros louvores. Eu me lembro que, fazendo uma adendo aqui, depois já te volto aqui a palavra, quando eu fiz meu primeiro curso de teologia, dentro do curso tinha uma matéria que falava sobre louvor. E como eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e o assunto que mais me interessou até no tempo de escola é histórias, eu amo história. Entendeu? Então eu fui buscar a história do louvor, a história da música, né? O lado histórico do louvor. E aí busquei personagens, né? Inclusive aqui nos bastidores antes nós estávamos comentando sobre quem foi que inventou o primeiro instrumento musical, né? Tá lá na Bíblia. Se eu não me engano, foi Tubal-Caim o nome do personagem lá. E aí você vem dentro do louvor e sabe, né? É inevitável que quando você fale sobre louvor, inclusive sobre o lado histórico do louvor, você vai acabar chegando a quem? A Lúcifer, né? Uhum. E era o grande regente da Orquestra Celestial e que foi, né? Não vamos entrar em detalhe dessa questão aí, né? Mas hoje ele foi um anjo caído. Mas ele é o cara que entende, né? Então eu costumo dizer, quando eu falo com alguém de louvor, eu sempre digo assim, o ministro de louvor dentro da igreja, ele tem que se preparar muito mais do que pastor, muito mais do que pregador. Muitos ministros de louvor hoje não têm essa concepção, não pararam para pensar isso, que o nosso inimigo, ele não era pregador, não era pastor, não era evangelista, ele era músico. E ele sabe, principalmente, a fórmula correta de agradar a Deus dentro do louvor, entendeu? Então tudo isso eu estudei e me interessou muito, e eu gosto de abordar isso para que hoje a gente não seja enganado com relação a isso. Tem algumas pessoas, alguns personagens muito grandes aí que eu sigo, muito, muito interessante o assunto deles, o conhecimento que eles têm dentro do louvor. Eu tenho seguido eles têm falado sobre isso, a musicalidade, a história, os ritmos, né? Muitas pessoas eles estão pegando ritmos, qualquer ritmos aí pega um ritmo, tipo assim, inglês, e trazem aqui, traduzem, colocam uma letra gospel, né? Uma letra cristã dentro de um ritmo que eles pegaram na internet. Mas eles não sabem quem foi o fundador desse ritmo, quem criou, né? Eu estava fazendo um curso agora há poucos dias atrás, que não é um curso teológico, é um curso dentro da minha profissão de terapeuta, e a pessoa ele estava alertando com relação à música que se escolhe para fazer, né, ali o trabalho de terapia, porque a influência que a música traz, né, pastora? Tu deve ter autoridade para falar sobre isso, a influência que a música traz hoje nas pessoas. Inclusive a igreja hoje, um culto sem música não tem sentido, né? Por causa dela. Gostaria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Como o nosso cérebro ele trabalha em frequências. Na verdade, o universo é regido por frequências. Tudo é frequência. E quando a Bíblia fala que a criação louva ao Senhor, a criação louva através de uma frequência sonora, inaudível para nós. Mas hoje, até eu já vi, já está surgindo nas redes sociais vídeos em que cientistas conseguem ouvir o som de plantas e árvores e objetos em tese inanimados como pedras, e eles descobriram que eles estão constantemente emitindo uma frequência. Né? Algumas inaudíveis, outras audíveis. O planeta emite som, a lua emite som, ou seja, toda a criação emite um som. E é bíblico, né? Todo ser que respira louve ao Senhor. E a criação, a Bíblia diz que a criação canta e conta a sua glória. Como que tu conta algo? Tu conta algo falando. E é incrível que, por mais que possa parecer inarmonioso ouvir o som
de uma planta, eles começaram a perceber que dependendo do... Tu sabe que a planta adoece, ela pode pegar um fungo, enfim. E eles conseguiram perceber diferentes sons de acordo com o estado da planta. Ou seja, uma planta que está bem, sem problema nenhum, a luz do sol emite um som, à noite emite outro som, quando ela está com fungo ela emite outro som, tudo é frequência. Então, imagine você que a música, uma combinação de frequências quase que infinitas, ela tem um papel preponderante na forma como o comportamento do ser humano vai ser, ou seja, na influência direta no comportamento do ser humano, melhor colocando a frase. Por alguma coisa os terapeutas usam música, existe a musicoterapia, ou seja, através de combinação de frequências sonoras, sonoridades diferentes, você ativa coisas no seu cérebro ou desativa coisas no seu cérebro. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, em algum momento escolheu criar um anjo chamado Lúcifer, o qual era o... Bom, enfim, não quero aprofundar e sair do tema adoração, mas de alguma forma ele regia uma orquestra celestial. E como poucos, ele sabe como manipular a música, deturpar uma criação perfeita para algo que joga contra a humanidade. Afinal, a Bíblia diz que ele é o inimigo das nossas almas. Um ministro de louvor que consegue a compreensão de como utilizar da forma mais sábia a fim de edificar o corpo de Cristo as melodias, as harmonias e as frequências sonoras, ele será mais eficaz ao ministrar diante de uma congregação, ele destravará os céus com maior facilidade. Há frequências e combinações harmônicas que vão trazer tensão, há outras que vão trazer relaxamento, há outras que vão provocar euforia. E aí entra a questão espiritual, entendendo o que o espírito está querendo fazer em determinado local e momento, você faz essa combinação, conta com o elemento sobrenatural do Espírito Santo trabalhando e se torna um co-criador, um colaborador daquilo que o Espírito Santo está tentando fazer na congregação. Inclusive, eu vou pedir para que você que está assistindo aí, escreva aí se em algum momento você foi tocado por alguma música, você que de repente hoje está numa igreja ou numa religião e você foi conduzido a essa igreja, essa religião por causa da música. A gente vê muitos relatos, né, de pessoas que foram influenciados pela música. Eu conheço muitas pessoas que hoje tomaram decisões religiosas não por causa de uma palavra, de uma pregação ou de um sermão, mas pela música, né? Chama musicalidade. E o que acontece na música? Ela ativa alguns drive mental, né? Tanto para o bem como para o mal. Então hoje isso é muito usado hoje dentro do sistema educativo que nós temos hoje, que não é a escola, infelizmente. A escola é um sistema educativo, mas a gente tem hoje um sistema que controla a humanidade dentro das mídias, né? Principalmente a televisão, e eles usam esses drives, né? Tanto é que você vê hoje os grandes lançamentos que faz grande sucesso hoje dentro da musicalidade, eles nascem dentro de uma estratégias, né? Dentro da mídia, que antigamente era só a televisão e o rádio, né? Hoje nós temos as redes sociais. Então é muito fácil, assim, de uma hora para outra explode, né, aquele ritmo, aquela música. Inclusive, a gente tem que saber dessa informação de que a musicalidade ela é usada em todas as religiões. Todas as religiões eles usam a musicalidade. Por isso é interessante que a gente saiba a fonte, né, pastor? Eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre isso. A pessoa que está ali criando, por exemplo, os ritmos dentro de um dom, porque o músico ele é dotado de um dom específico, né? Isso não impede que eu que não tenha dom, eu vou buscar aprender música. Mas a pessoa já nasce com dom. Conheço pessoas que tocam tudo que é tipo de instrumento e não sabem nem o nome das notas. Então são pessoas que nascem com dom. E então eu acredito assim, quero que você concorde comigo, discorde, de que a pessoa que está conduzindo ali a música, né, ele é como um influenciador na vida de pessoas, inclusive com muito mais ênfase, né, porque a música entra no cérebro, entra no coração, entra na alma da pessoa, né.
Concorda com isso, pastor? Concordo. E daí a importância da fonte, como tu falaste, né? E veja só, até quando a pessoa está com uma fonte errada, Deus pode se glorificar nisso. Biblicamente falando, tu vê Deus falando a respeito de Ciro, um rei pagão, Deus se referindo a ele como meu servo. Ou seja, mesmo o cara sendo pagão, não professando a fé em Deus naquele então, Deus utiliza ele como uma ferramenta para cumprir os seus propósitos. Então o chama de meu servo. No Brasil nós temos vários ritmos oriundos da África. Ritmos afro-brasileiros, né? Principalmente na região do Nordeste ali, temos ritmos afro-brasileiros, utilizados em religiões afro-brasileiras, se quiser te chamar. E o que acontece quando Deus resolve usar esses ritmos que têm uma origem para um culto pagão para ganhar pessoas? Temos um exemplo icônico aí do falecido irmão Lázaro, né? Que no seu tempo de Babilônia fez muito sucesso no mundo, e no seu tempo onde conheceu Jesus fez muito sucesso com o mesmo ritmo. E aí eu fico com as palavras de Jesus no Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas. Ou seja, aquilo que o inimigo usou para deturpar, Deus diz assim: não, isso é santo, eu posso fazer disso algo grande. E eis que surge algo novo que pode revolucionar o mundo. Quer dizer, se a música foi criada em algum momento por Deus e para Deus, não existe ritmo profano. Tudo pode ser santificado, desde que haja um santo para santificar. É isso que eu acredito. Algum tempo atrás, as expressões da Igreja de Jesus mais tradicionais, mais conservadoras, eu ouvi pastores dizendo que o rock era um ritmo profano. E quem disse? Quem disse? Se a música foi criada por Deus e para Deus, se no mundo, no universo onde Deus habita não existe tempo, todo o ritmo que nós eventualmente viermos a conhecer já foi criado lá, já existe lá. Na imensa e completa sabedoria de Deus, ele já conhece, ele já visitou, talvez Jesus já tenha tocado alguma música assim. Então como que alguém é capaz de dizer que esse ritmo é profano? Ele pode estar sendo usado em um ritual de bruxaria, ele pode estar sendo usado em qualquer outra crença pagã, e neste contexto ele está profano. Mas eu posso ouvir isso e pegar um batuque que é tocado num centro de Umbanda, e eu posso dizer que isto aqui agora é santo e atrai a presença de Deus, desde que haja um santo para fazer isso. É nisso que eu acredito. Se a música foi criada por Deus e para Deus, o diabo só deturpa porque ele não é capaz de criar nada, então eu sou capaz de santificar todas as coisas, inclusive a música. Interessante aí que tu levantou uma questão que eu lembrei de algo. Que é muito interessante, assim, a capacidade que Deus tem de reaproveitar as coisas quebradas, digamos assim. Uhum. Eu uso isso muito na terapia porque geralmente a pessoa que entra em depressão, ela está numa autoacusação muito profunda, né, pelo mal que ela fez, ou alguém... É acusação, tanto da parte dela como da parte de outras pessoas. E eu trago geralmente eu trago aquela passagem lá que está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Deus ali, ele reconstrói, né, tudo que Adão e Eva destruíram na decisão que eles tomaram lá no Jardim do Éden, né? Quando ele olha para a serpente e diz assim, ó: da semente desta mulher que você usou, né, nascerá alguém que pisará na tua cabeça. Uhum. Entendeu? Ou seja, ali ele já deu a sentença para Satanás, que ele achou que ganharia, que tinha ganhado, mas Deus já usou aquele termo ali e disse assim: olha, eu vou iniciar um plano agora que vai... alguns anos, vai nascer alguém que vai vencer você de novo e vai trazer de volta, né, aquilo que você acabou de roubar ali da Eva e do Adão. Então eu trago isso dentro da terapia, mostrar para a pessoa que mesmo que ela tenha criado principalmente as pessoas depressivas, que ela tenha criado
essa mentira, no caso, né? Alimentar essa mentira que ela trata de verdade, que é a questão da inutilidade, né, na vida dela. Eu mostro para ela que Deus está disposto a, através do erro dela, reconstruir, ou seja, constituir algo muito maior do que aquilo. E se nós olharmos assim, ele fez isso com vários personagens da Bíblia, né? A gente pode entender assim, por exemplo, Davi, né? Olha o erro que Davi cometeu. Aliás, uma coisa que eu me apaixono na Bíblia é que Deus ele traz a história das pessoas ali dentro dos seus altos e baixos, né? Dentro das suas vitórias e fracassos. Então Deus expõe. Eu questionei muito isso quando eu comecei a ler a Bíblia. Por que Deus expõe o pecado de uma pessoa? Por que Ele não só coloca as coisas boas e deixa? Mas Ele faz justamente isso para mostrar para nós que Ele pode pegar o fracasso de uma pessoa e transformar em vitória. Entendeu? Então, quando você falou isso da questão de santificar, né? Então, ou seja, quando nós cometemos erros, principalmente nas nossas decisões, e vamos lá, e quebramos a cara, como diz o ditado, Deus ele vai lá e nos dá outro caminho ali para que a gente siga esse caminho e reconstrua a nossa vida de novo através daquele fracasso, entre aspas, né? Eu acredito que, e talvez esse tenha sido um grande erro da igreja ao longo da sua história, enterrar as pessoas. Vamos lá, Abraão. Abraão passou por um processo, e a Bíblia registra muito claramente o processo de Abraão. Um cara que vendeu a mulher para o faraó, depois tentou vender para Abimeleque de novo. Quer dizer, aí recém ele chegou a ser o pai Abraão, mas antes disso ele era um cara mentiroso, um sujeito sem caráter. Não quero gerar polêmica, mas é só ler. Tu venderia tua mulher com medo de morrer? Ninguém faria isso. Me mata então. Abraão não. Eles vão me matar. Diz que tu é minha irmã. E se tu ler com atenção, eu tenho indícios para crer que na primeira vez, quando o faraó leva Sarai, ele chegou a ter relação sexual com ela. Tenho elementos para crer nisso ali. Depois, Abimeleque. Então, que sujeito é esse? Mas lá nós vamos ver, passam-se os anos, nós vamos ver, Abraão creu, ele foi contado por justiça. Ou seja, pela justiça de bom, tu creu. Não é tu foi perfeito. Tu creu. E é justo que lhe seja contado por justiça. É justo que ele receba. Davi mandou matar o soldado fiel a ele para ficar com a mulher do cara. E Deus vai dizer dele, um homem segundo o meu coração. Ou seja, o que importa é o teu coração rendido a ele. Não quer dizer que tu não vai cometer erros, tu vai cometer erros, mas sempre que houver arrependimento, tu vai encontrar um Deus com a mão estendida para te dizendo, vamos lá, vamos de novo. O próprio Jesus sofreu tentações, momentos antes de ser entregue. Se for possível, passa de mim esse cálice. Talvez tu vai olhar, ele estava disposto a... talvez eu não conhecesse Deus. Talvez eu não tivesse nem direito a ir para o céu, se ele tivesse recusado isso. Mas no mesmo momento que ele tenta desistir, ele diz, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, se o próprio Jesus foi tentado, e não foi um erro, ele só foi tentado, ele diz, nossa, o que está vindo por aqui é terrível, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Se Deus está sempre dando uma segunda oportunidade para nós, por que eu vou enterrar o irmão que pecou? Não é mais fácil, talvez seja mais difícil, mas não é mais produtivo que eu trate ele, prepare ele, levante ele e que ele seja mais uma flecha cumprindo o seu destino em Deus? É nisso que eu acredito. Essa capacidade que o ser humano tem de julgar, né? É que o ser humano em geral, né, sempre tem esse drive mental, né, de que achando que é juiz, né, mas nós somos apenas servo. E é bem por aí que tu colocaste, né, nós somos mais severos nos nossos julgamentos que o próprio Deus, né. Eu fiz, uma vez eu ouvi uma mensagem de um pastor e me chamou muita atenção e eu comecei a estudar sobre isso. E esse pastor ele associou a história do rei Davi, né, com o rei Saul.
E aquilo me chamou a atenção porque ele disse assim: quantos pecados o rei Saul cometeu que está registrado na Bíblia? Um pecado. E ele foi rejeitado por Deus sobre esse um pecado. Quantos pecados Davi cometeu que está registrado só na Bíblia? Só que foi registrado, fora o que ele cometeu que não. Muitos. E por que Deus não o rejeitou? Então, aí eu fui estudar e tudo, eu cheguei a uma conclusão. Inclusive eu uso muito isso no plano de salvação que eu tenho trazido para as pessoas. Quando você descobre o poder do arrependimento, entendeu? Isso chama-se poder do arrependimento, que Saul não tinha e Davi tinha. Então Davi cometeu muitos pecados, mas todas as vezes que ele pecava, ele chegava diante de Deus e reconhecia, se arrependia e pedia perdão. Pode pensar numa concepção julgadora hoje da humanidade, é difícil de entender hoje. Então é muito comum você ouvir aquela colocação da maioria da população: fulano fez o que fez, matou, roubou, fez tudo que era errado, agora vai para a igreja e se daí dá uma de santo. Quando a pessoa comenta isso, é porque ele não conhece o poder perdoador de Deus. Então esse poder ele é muito forte, mas é difícil. Eu quero abordar aqui a dificuldade que a pessoa tem de chegar a esse nível de arrependimento. Parece fácil, então é só me arrepender e tudo bem. Beleza, vai em frente então, faça isso, se você conseguir. Porque o processo de arrependimento que Davi tinha e Saul não tinha, é um processo muito difícil, doloroso. Porque quando eu me arrependo de alguma coisa, primeiro, eu estou assumindo aquele erro. E todo pecado, todo erro que é cometido, ele não é cometido por uma pessoa só. Sempre tem um terceiro, um segundo, um terceiro. Então, quando eu me arrependo, eu estou assumindo o erro, ou seja, eu estou neutralizando as outras pessoas e estou assumindo o erro do André, o erro do fulano, do ciclano, ou seja, eu estou trazendo para mim a responsabilidade, dizendo assim: eu errei. Não importa se o André estava participando disso. Entendeu? Então, o processo de arrependimento é um processo muito difícil. Se nós olharmos lá para o Jardim do Éden, houve Adão e Eva teve essa oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeram. E o que resultou? Na expulsão deles do paraíso. Porque quando Deus chegou à tardinha e perguntou: Adão, o que tu fizeste? Adão teve ali uma oportunidade tremenda de chegar e dizer para Deus assim: eu errei, eu pequei, eu comi, eu desobedeci, mas não foi isso que Adão fez. O que Adão fez? Jogou a culpa para Eva. E para Deus também. Tipo assim: foi essa mulher que tu me deu. Ou seja, tu que é o culpado de eu ter caído. Aí ele chega para Eva, o que a Eva diz? A mesma coisa. A Eva poderia ter dito assim: não, Senhor, eu me arrependi, eu comi o fruto e também induzi o meu marido a fazer isso. Não foi isso que ela fez. Ela diz assim: não, foi essa serpente. Então, mais uma vez, jogando a culpa para a serpente e para Deus, porque quem criou a serpente foi Deus. Tá me entendendo? Então, ou seja, se tu não tivesse criado essa serpente, hoje nós estaríamos livres. Então, hoje nós temos como ser humano essa tendência de arrumar o segundo culpado, que na verdade tem uma lógica, porque ninguém comete erros sozinho, ninguém toma decisões sozinho, sempre tem um terceiro. Tá me entendendo? Então, quando eu assumo a responsabilidade e digo assim: eu errei, eu pequei, então desce sobre nós a misericórdia. Nós atingimos a misericórdia de Deus quando nós fizemos isso. E foi o que Davi tinha facilidade de fazer isso. Inclusive, quando ele recebeu a visita do profeta ali, Natan, se eu não me engano, não me lembro agora, foi Natan. E aí o profeta deu a sentença, Então o que Davi fez? Imediatamente ele se arrependeu profundamente. Se nós olharmos os salmos de Davi, a maioria dos salmos dele são letras de arrependimento. Entendeu? Então eu quero deixar isso registrado, hoje é um segredo que na verdade está liberado ali, mas é uma coisa que eu descobri nesses estudos. Que quando você tem essa capacidade de se arrepender, você atinge a misericórdia de Deus, então Deus pode fazer tudo por você. Entendeu? Eu poderia citar várias situações da Bíblia, que nem, por exemplo, o ladrão da cruz, que muitas pessoas hoje não entendem por que Deus salvou ele. Porque houve ali um arrependimento. Então, o poder do arrependimento que atrai a misericórdia de Deus para conosco.
né? Então é isso que aconteceu com a maioria. E quando há esse arrependimento, pastor, na minha concepção, o que acontece? Aí nós abrimos uma porta para que Deus entre e reconstrua, entendeu? Deus vem e reconstrói aquilo que nós quebramos com as decisões erradas, entendeu? Aí você vê Davi, por todas as vezes que ele errou, Deus vinha ali e reconstruía, e ele se tornou, como você falasse ali, o homem segundo o coração de Deus, né? Uhum. Eu fiquei pensando sobre isso que tu falaste, sobre o pecado tá sempre associado a um segundo ou terceiro, né? E se eu entendi certo, eu acho que eu discordo, se eu entendi certo. Porque isso torna, talvez até reforce o argumento que tu fez. Ou seja, é fácil terceirizar a culpa. Uhum. No exemplo que tu falou do próprio Adão e Eva. Eu só fiz porque ela me deu. Eu só comi porque a serpente me deu. Mas eu acredito que isso reforça o fato de eu terceirizar a culpa, de eu derivar, de eu fazer meia culpa, né? Só aconteceu porque eu tava com a arma na mão, mas eu acabei acertando ele. Na verdade, eu ia acertar pro lado, mas o sol bateu no meu olho e eu acertei o cara. Quer dizer, eu jogo a culpa para outro para não me sentir tão mal. E se eu entendi certo, a influência dos outros, sim, eventualmente vai me levar a pecar. Mas eu posso deliberadamente, sozinho, sem envolvimento de ninguém, escolher pecar. No caso, essa associação de outras pessoas é justamente na influência. Sim. Sim. Não, na decisão você tem o livre-arbítrio. Inclusive, eu quero deixar bem claro aqui, ó, que nem Deus interfere nas tuas decisões. É você que decide. Agora, na influência, entendeu? Na influência. Sim. Por exemplo, o que eu digo assim, ó, no adultério, por exemplo. Eu vi um comentário de um pastor que trabalha nessa área aí, muito interessante, que ele dizia assim, ó, o adultério ele não começa naquele momento do ato de adultério. O adultério ele já vem há muito tempo. A pessoa olha uma vez, olha duas vezes e vai alimentando aquela tentação. Ali foi só o ápice. Entendeu? Então, realmente, se eu abrir portas para a decisão, por exemplo, não vamos entrar no mérito na questão pecado, vamos entrar na questão de decisões erradas, tá? Fiz um negócio errado, tá? Comprei um carro, comprei uma casa e hoje eu não estou conseguindo pagar, por exemplo. O que acontece? O vendedor vem ali e me induziu com técnicas com técnicas de persuasão, ali todas, os drives mental, aquelas coisas todas que o marqueteiro usa, né? O cara que geralmente são vendedores, eles fazem esses cursos. Ele me induziu a tomar essa decisão, mas o poder de decidir foi meu no final, tá me entendendo? Agora, quando eu assumo isso diante de Deus, e digo assim, Deus, por mais que alguém me tentou, alguém me induziu, alguém me influenciou, mas eu tomei a decisão, então a culpa é minha. No momento que eu entendo isso e assumo essa responsabilidade do ato em si, aí vem a misericórdia, aí eu atingo a misericórdia, entendeu? Então, primeiro, o arrependimento parece uma coisa tão simples, mas não é tão simples assim, porque primeiro, para mim, quando eu estou assumindo, quando eu estou me arrependendo, eu estou assumindo o erro, tá? Segundo, vem o segundo ato para que eu atinja a misericórdia de Deus, que é o quê? Eu pedir perdão. Quando eu peço perdão, eu estou assumindo que Deus tem poder para me perdoar, entendeu? Então eu estou aceitando isso, que também é um ato muito difícil, porque quando eu estou pedindo perdão, pedindo algo para Deus, eu estou assumindo que eu sou fraco. Tá me entendendo? Então, quando eu peço com relação a Deus, com relação a alguns homens, quando eu estou pedindo algo, eu estou assumindo que eu estou mais fraco que você. Claro. Tá me entendendo? Então, quando eu chego para você assim, digo, pastor André, eu quero que você faça uma oração por mim, porque hoje é muito difícil acontecer isso. O cara chegar para alguém e dizer assim, eu quero que você ore por mim, eu vou me ajoelhar aqui, você coloca a mão na minha cabeça, você ora por mim.
É muito difícil de acontecer isso, pastor. Assim, um ato informal, assim, na rua. Na igreja é muito comum isso, né? Porque o pregador ele vai induzir a pessoa e no final sempre faz o apelo, a pessoa vai lá e ele ora. Mas assim, eu chegar assim no momento normal, assim, de cá, pastor, eu quero que você ore por mim. É muito difícil, porque eu fazendo isso, eu estou assumindo que você tem algo melhor do que eu. Então, ou seja, eu estou me humilhando, né? Estou tendo uma atitude de humildade, reconhecendo que você é melhor que eu. Então isso hoje dentro da humanidade, dentro do ser humano, é muito difícil nós fazermos isso, porque nós temos que combater primeiro o nosso orgulho. Então quando eu me arrependo dos meus pecados, dos meus erros, eu estou assumindo que eu fui o culpado. Segundo, quando eu chego para Deus, Senhor, me perdoa. Eu estou assumindo que eu sou mais fraco que Deus. E é óbvio que a gente é mais fraco, entendeu? Mas agora eu assumi publicamente, assumi verbalmente de que que eu preciso da misericórdia dele, Senhor, perdoa. Entendeu? Então, quando eu faço esses dois atos de me arrepender e pedir perdão, entendeu? Eu estou ativando a misericórdia de Deus para com a minha vida. A graça é o que mais vai ofender o homem. É o escândalo da graça. Porque nós somos treinados desde o princípio para conseguir as coisas pelo nosso mérito, pela força do nosso braço. E aí chega um cara e diz assim, a tua dívida tá paga. Tá, mas o que eu preciso fazer? Não, ela tá paga. Sim, mas eu preciso fazer penitência? Quanto eu tenho que pagar? Não, tá pago. Então, isso nos ofende. Né? A gente é a parábola do filho pródigo, só que olhando da perspectiva do irmão do filho pródigo. Né? O apóstolo Vitor diz, o filho mais pródigo ainda. Porque enquanto o outro fez toda a besteira que fez, mas ele disse, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso voltar para lá, o meu lugar é lá. Tomara que meu pai me receba, mas é para lá que eu vou. O outro, ele estava tentando se fazer merecedor daquilo que ele já tinha. Então, eu sempre tive contigo, pai. Eu levantava mais cedo do que todo mundo. Eu trabalhava mais do que todos os teus servos. Eu nunca te pedi uma ovelhinha. E tu nunca me deu essa ovelhinha. Eu fiz de tudo para ser digno do teu amor. E tu nunca me sinalizou nada. Então o que o pai diz? Cara, mas tudo que é meu é teu. Por que tu não pediu? Por que tu não pegou? Por que tu não fez? É a mesma coisa que Deus faz com a gente. Deus, olha só como eu sou santo. Olha como eu me puxo. Olha a minha performance. E Deus diz, isso não me impressiona. É só tu sentar na mesa e conversar comigo. Pega o que tu quiser, tá servida a mesa. Isso nos ofende. Né? Mas quando a gente aprende a desfrutar da mesa do Senhor, entendendo que não é por o que eu mereço, mas por quem eu sou o filho. E como filho, às vezes a gente educa errado os nossos filhos, né? Se tu não fizer isso, não tem aquilo. E condicioná-los, no futuro vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu sempre procuro não condicionar as minhas filhas, porque vai chegar uma hora que vai chegar um corvinho e vai dizer para ela, se tu não fizer isso que eu quero que tu faça, vai acontecer isso. E aí vai acionar um gatilho. Mas meu pai também me ensinou que quando eu não faço alguma coisa, a consequência é negativa. Então eu vou fazer isso. Então, eu acho que não se trata de condicionar. Se trata da gente entender quem a gente é em Deus e desfrutar do que a gente é em Deus, não pela nossa performance. Né? Se eu assumir que eu sou pecador, que eu não sou merecedor, que eu sou ruim pra caramba e que só a graça e o sangue de Jesus para me fazer alguém melhor, se eu já começo a partir daí, se ele está me olhando a partir da cruz o tempo inteiro, através do sangue que está derramado naquela cruz, então eu sou santo. O tempo inteiro. Mesmo quando eu peco, eu sou santo o tempo inteiro. Então eu posso sentar na mesa e desfrutar de tudo que papai tem para mim, não por o que eu faço, mas por quem eu sou. Eu acho que essa é a lição mais profunda da parábola do filho pródigo. Interessante, a misericórdia de Deus, né? Mas, pastor, estou muito feliz aí com a sua presença e a sua versalidade, né? Porque a ideia, versatilidade,
A ideia é nós trazermos pessoas aqui para falar sobre um determinado assunto, e nós viajamos aqui em vários assuntos e você, né, meus parabéns, e você conseguiu responder todas elas, né? Mas eu quero já anunciar aqui os próximos programas que nós tivemos. Já estamos aí com uma lista de convidados já agendado. Inclusive o pastor Jabés, ele vai vir também. E ele comentou que vocês estão recebendo ali. Inclusive eu prometi para ele que nós íamos comentar sobre isso. É um pastor, um profeta que vai estar fazendo. Sim. Aí. Quero que você fale sobre isso. Deixa eu pegar aqui só para eu ter a data claramente. Inclusive, eu quero voltar naquele assunto ali, pastor, dos jovens, e que a gente estava comentando. Com relação ali ao treinamento, né, dos jovens e crianças, para que eles venham exercer o seu chamado de Deus já desde o início, né? Eu quero pesquisar sobre esse pastor que estará vindo aqui, porque a visão profética, o caminhar profético hoje dentro de uma igreja, ele é muito confundido, né? E é um assunto bem polêmico, mas também traz uma necessidade de nós abordarmos isso. Eu quero trazer alguém aqui que entre bem nas profundidades, né, desse assunto, segundo Efésios 4:11, ali que fala sobre os 5 ministérios, né, apostólico, profético, evangelístico, pastoral, de mestre. E eu acredito assim, que o profeta, ele tem essa função dentro da igreja de ativar, né, as pessoas, identificar o chamado dessas pessoas e ativar ela dentro do propósito de Deus na vida dela. E hoje há uma dificuldade muito grande dentro das igrejas. Por quê? Porque muitas pessoas, e tu inclusive comentaste ali que é sobre louvor, né, que hoje você não está ativa. Então é muito comum hoje as pessoas terem algumas decepções, aí nós vamos entrar sobre a questão terapêutica também, e existe muitos travamentos dentro das igrejas hoje com relação ao seu ministério. E o profeta, ele tem essa capacidade de olhar por trás dessa trava, por trás dessa parede que a pessoa colocar e identificar qual é o chamado e reativar novamente, inclusive nas crianças. Porque hoje é muito comum, hoje nós olharmos para os nossos filhos e termos... e fazer com que eles realizem os nossos sonhos frustrados, entendeu? Por exemplo, assim, eu olho para o meu filho lá e digo assim, não, eu queria ser pregador, mas eu não tive capacidade, fui travado, não consegui, então meu filho vai ser pregador. Só que na verdade ele nasceu para ser um evangelista lá, a pessoa lá que vai lá na África, que vai levar o evangelho lá na rua, enfim. Então é muito comum hoje os pais que tiveram seus sonhos frustrados, eles querem que os filhos deles sequência nisso. Só que às vezes o chamado, como eu falei antes, a nossa identidade hoje é totalmente diferente uma da outra, né? Inclusive para os nossos filhos. E o profético, ele tem essa capacidade de ativar, de identificar primeiro. Qual é que é o teu chamado? Qual é a área do teu chamado? E trazer isso, desbloquear isso na pessoa e trazer ele e ativar dentro disso, né? Então, eu quero que você fale ali já sobre esse trabalho dessa pessoa que vai vir ali, né? Esse pastor, qual é a data? Pastor e profeta de ofício, Bruno Nogueira, um mineiro fervoroso, avivalista. E ele vai estar aqui, tá? Ele vai estar aqui. O pastor Javés vai agendar com ele um dia para ele vai estar aqui, se eu não me engano, no dia 20. Qual é que é a data ali? Ele vai estar conosco aqui nos dias 23 a 25 de junho, Isso, sexta, sábado e domingo. E na próxima quarta... E na quarta subsequente ele vai estar aqui no programa. O pastor Bruno, profeta Bruno, é um cara que carrega um fogo do Espírito Santo, um avivalista nato. Ele revoluciona os lugares por onde ele passa, não só por essa capacidade de resgatar o chamado, né, profético da pessoa, que eu acho que a palavra inspirada pelo Espírito Santo na boca de um servo, ela vem como uma espada cortante e removendo as amarras, os laços, e esses laços podem ser emocionais, enfim. Acredito que é mais comum que as pessoas passem por processos até chegarem a esse cumprimento, mas Deus é poderoso para, através de uma palavra, sem dúvida nenhuma, desatar coisas que talvez a vida inteira estiveram presas na vida da pessoa e ela
viver mais intensamente o sobrenatural. E a conferência Marcados pelo Fogo é uma conferência, um evento, se quiser chamar assim, do pastor Bruno Nogueira, né? Nas cidades que ele vai, ele faz a conferência Marcados pelo Fogo, onde ele desperta, através desse fogo avivalista, e mensagens específicas, e sobretudo através dessa vertente, desse ofício profético que ele carrega, desperta as pessoas para viverem aquilo que elas têm, libera palavra de cura, palavras de direcionamento. É um homem usado poderosamente, extraordinariamente por Deus, através dessa raiz, dessa veia profética. Interessante. Eu estava olhando aqui, dia 28, então, né, já está marcado para que ele esteja aqui dia 28 de junho, isso, né? Que vai ser na quarta-feira. Isso, 28. 23, 24 e 25 ele vai estar lá. Isso? Isso aí. E aí, então, dia 28 ele estará aqui conosco no programa. E eu não vou perder por nada, né? Já está na minha agenda lá. Quero estar participando, porque o lado profético sempre foi algo assim que me interessou bastante. E principalmente assim, trazer aqui para quem está nos assistindo, para que você também busque esse conhecimento, porque muitas pessoas confundem. Todo mundo hoje denomina profeta, né? O cara vai ser profeta na tua vida, vamos trazer um profeta aqui. Só que existe uma diferença muito grande entre ser profeta e carregar o dom de profecias, né? Então existe o dom de profecias, o dom que a pessoa profetiza, e o profeta em si, a pessoa que já nasce com aquele chamado, né? Segundo Efésios 4:11. Então é muito interessante, hoje nós sabemos isso para identificar, né? Todos podem profetizar, inclusive o profeta, mas nem todos são profetas, entendeu? Se eu buscar o dom de profecias, eu posso profetizar. Então é muito interessante, mas eu estou ansioso para chegar esse dia aí para nós abordarmos, e provavelmente vai ser um programa bem dentro deste assunto, né? Eu já estou ansioso porque eu já estou com uma lista de perguntas e questionamentos que eu quero fazer com ele aqui, né? Então, esse final de semana também, né, pastor, vai ter um evento, parece que o apóstolo vai estar ali. Nesse final de semana nós temos um evento já comum, todo último final de semana de cada mês, a gente faz um evento chamado Noites de Avivamento, com palavras direcionadas para ativar o fogo do Espírito Santo na igreja, nos irmãos. São 3 noites de fogo. O melhor resumo é esse. Nesse final de semana nós teremos, para fechar o evento no domingo, a presença do nosso apóstolo, pastor Vitor Hugo Espíndola, que certamente vai liberar uma palavra de fogo aos nossos corações, e é isso que nós estamos esperando, né? Um momento de puro fogo. Vocês têm ali também um pastor que caminha com vocês ali, que é cubano, né? Pastor Orlando, família de cubanos. Eu tive a honra de falar com ele ali. É uma benção, né? E ele também está aí dentro da agenda aí, né? A gente vai estar anunciando, eu quero trazer ele aqui. Sim. Eu não sei como a gente vai fazer, né? Apesar que ele já fala bastante português, ele já fala né? bastante bem o português. O pastor Orlando e a família são pessoas pelas quais eu tenho um carinho muito especial, pela fala hispânica, né? O espanhol é meu segundo idioma, meu pai é uruguaio, cresci na fronteira, e porque eu participei intensamente do processo para trazê-los para cá, né? Toda a parte burocrática de documentação, quem correu atrás fui eu. E eu tive a oportunidade, conversando com eles, de conhecer um pouco da história deles lá, e não só deles, mas do povo cubano de forma geral, o sofrimento, as questões que eles passam lá, né? As privações. Então é uma família que eu tenho um carinho muito especial, amo muito eles. E hoje é muito comum, né? Os estrangeiros hoje, eles vêm para o Brasil, se apaixonam e ficam aqui, né? Nós temos aqui na igreja alguns, em nosso ministério, um argentino, né? Nós tínhamos aqui uma família uruguaia também, que hoje estão congregando no outro ministério aqui na cidade. Mas são pessoas assim, a gente sempre aprende com eles, né? Sobre a cultura, sobre, né, a visão de cada país, né? E eu estou ansioso aqui para nós tirar, né, do pastor, como é o nome dele? Orlando, pastor Orlando. Se prepara aí que nós vamos sugar aí todo que tiver de conhecimento aí, né? Estive conversando com ele, conheci ele ali, um homem que me apaixonei ali, né, para sua família, sua esposa ali, muito
são muito simples, né? Tem uma simplicidade assim, traz para nós, eu senti assim uma unção de amor muito grande ali. Muito grande. Carrega uma simplicidade muito grande, mas é um homem de fogo. Tanto ele quanto ela são pessoas cheias do Espírito Santo que queimam um amor muito grande por Jesus ali. Muito interessante, então. Muito bem, nós temos então aqui com o Pomcast, hoje na estreia, né, desse programa aqui, com a participação aí do pastor André, né, da cidade de Igrejinha, aqui no Rio Grande do Sul. E foi muito gratificante para mim, pastor, a tua participação aqui, né, que nós abordamos. E estávamos ansiosos aí com a estreia desse programa e vamos ver aí o que vai ser aí nas redes sociais, nos próximos, né? Está sendo transmitido aqui pelo aplicativo, né, da Rede Osana, e também ali pelas duas páginas, né, a página do Facebook e a página do YouTube. Eu quero fazer aqui uma correção, que eu falei no início que estava na minha página no Facebook, mas não. Aliás, na minha conta de José Pôncio não, está lá na página Terapia Online, que também é uma página que está ligado aí à minha página principal. Então você pode ir lá no YouTube. Se você estiver assistindo pelo Facebook, né, vá lá no YouTube, que com certeza lá vai ter mais, vai estar mais completo ali essa transmissão. E se você está no YouTube, nos procura lá no Facebook, na página ali de Terapia Online. Tá? Não sei se vocês observaram aqui na nossa mesa que tem alguns produtos que são nossos patrocinadores também. Se você quiser mais informação, você pode entrar em contato conosco pelo fone 519-9574-6213. Nós estaremos dando mais informação sobre esses produtos, que é um produto excelente, produtos naturais, e que também tem condições de te dar aí uma renda extra. Você que está em busca de uma renda extra e sem compromisso, sem abrir mão aí da sua profissão, do seu trabalho, nos procure aí que nós temos essa oportunidade para você ganhar um dinheirinho a mais aí, né? E quem não gosta de um dinheirinho a mais, né, pastor? Um dinheirinho extra aí no bolso sempre é bem-vindo, né? Então, você tem a oportunidade, você que vende, já você que trabalha com vendas, né? Você que já tem uma equipe aí que faz vendas, você pode incluir esses produtos aqui no seu mix de venda aí e aumentar um pouquinho mais a sua renda aí, né? Então, quero dar aqui as nossas considerações finais, estamos chegando ao final do nosso programa. E eu gostaria então que o pastor André falasse aí sobre essas suas considerações finais, o que você achou dessa experiência aqui. E com certeza, pastor, você vai ser convidado aí mais vezes para vir aqui, Amém. Porque eu acredito que vai ser um sucesso esse nosso programa aí. Amém. Eu quero agradecer pelo convite, então, pelo privilégio de ser o convidado inaugural desse programa, desse podcast. Foi um privilégio, pastor, para mim estar aqui contigo, compartilhar um pouquinho da minha história e daquilo que eu penso, e ter esse tempo de mesa contigo aqui. Faço votos de que seja um sucesso esse programa. Amém. E as vidas que devam ser alcançadas sejam alcançadas e transformadas em nome de Jesus. Amém. Nosso propósito aqui é trazer, como eu falei no início, trazer pessoas especiais, pessoas que têm aí uma bagagem de conhecimento para ampliar o teu grau de conhecimento aí, tanto na questão espiritual, principalmente, né, na questão espiritual aí. Então eu quero que você nos acompanhe, compartilhe aí, por favor, compartilhe esse vídeo que vai estar rodando aí nas redes sociais, divulgue o máximo que puderem e na próxima semana nós estaremos de volta para nós fazermos mais um programa e com certeza vai ser um sucesso. Quero agradecer aqui na nossa irmã Rosângela, que esteve aqui na mesa, né, nos auxiliando aqui, graças a Deus.